Sejam todos muito bem-vindos à Cúpula do Medo, o seu veículo de terror, horror e podcast. Sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Cúpula do Medo. Eu sou o Gabriel e você não precisa acessar a 15ª camada da Deep Web para encontrar esse programa. Está comigo Júnior Lima. Fala, na Deep Web não tem imposto. Igor Souza. Se tá na Deep Web é verdade, ou não. E Anderson. Eu vou entrar na Deep Web só pra contratar um assassino pra matar o Gabriel. Eu racho contigo. Olha, eu entro nesse aí rateio também. Pô, fala sério, todo mundo quer me matar? Quem vai apresentar o programa? A gente escolhe Não precisa pessoa. responder. Droga. Bem, vamos lá. Só pra antes de iniciar, só queria fazer um comentário que no Brasil a gente não precisa acessar a Deep Web pra ver coisas bizarras. Só acessar o Zap. Seguinte, galera. No programa de hoje, a nossa ideia é comentar casos bizarros da Deep Web. Alguns que dariam bons filmes, outros que já geraram ótimas adaptações, coisas que vale a pena a gente comentar, que vale a pena ficar ligado e conhecer. Nem todas as adaptações são boas. Vale lembrar disso também. Sempre bom ressaltar. Olha, todas que estão aqui, ou eu gosto ou eu não vi. Então, pessoal, pra você que não sabe o que é Deep Web, eu vou falar um pouquinho. A internet, no geral, a parte que a gente acessa é a parte indexada. Ela quer dizer que é a parte que tem endereço, sabe? www.google.com.br. Isso é um endereço. A Deep Web, na verdade, é a parte não indexada da internet. Você não acessa elas com endereços normais. Elas são uma variedade aleatória de números e letras que dão a certos endereços. Os navegadores que a gente costuma usar, Google Chrome, Mozilla, o Safari, eles não acessam essa parte da internet. Você só consegue acessar ela com navegadores específicos, como o Tor, que é o navegador da cebolinha. A Deep Web, ela compila todo o conteúdo da internet que geralmente é considerado ilegal. Não quer dizer que lá só tenha isso. Lá também tem muito material de estudo e outras coisas. Mas é onde a parte podre da internet fica. Ela geralmente é subdividida, a internet no geral é subdividida em superfície, né? A Deep Web e a Dark Web, né? São os 3 pontos mais comuns que a gente escuta falar por aí. A superfície sendo onde a gente navega, a Deep Web sendo essa parte meio complicada da internet e a Dark Web sendo só o que tem de mais podre na internet. E vale também ressaltar, porque ela não foi criada pra isso, né? Pra ser um lugar onde a galera vai pesquisar podridão e tudo mais. Ela foi criada, tipo assim, meio que gerada pra poder você ter sites de banco, onde guarda informação da galera, ter informações privilegiadas. Não pra... A galera se usou disso, né? Cara, tocando nesse assunto, tem muita coisa boa na Deep Web. Sim. Inclusive fóruns, justamente por essa questão de você ter o anonimato verdadeiro, né? Muita gente usa esses fóruns pra poder realmente falar problemas. Às vezes tem pessoa que tem problemas realmente doentios, né? Mas são problemas e tá ali desabafando, buscando ajuda e sabe que não vai ter julgamento porque é um Isso lugar aí. totalmente anônimo. É até legal Fora você livro, falar né? disso, dessa parte aí que tem muita coisa assim na Deep Web, que as criptomoedas no geral Isso, existem por corre causa tudo de lá. lá. Vieram de Hoje lá, em né? dia, quem teve criptomoeda no passado tá milionário, bilionário e, veio tudo de lá. Tudo por causa dessa transação que não era rastreável. E a Polícia Federal também tá toda lá. Tá toda lá. Tudo lá fazendo o bait dos pedófilos. E já usam essas criptomoedas há muito tempo, né? Sim, Porque já agora, sempre foi a moeda corrente de lá. de uns 5 anos pra cá que o Bitcoin ficou famoso, Isso, né? que veio pra Surface, né? Veio pra pessoas rédeas mortais. Já era usada desde que o tempo é tempo. Anderson, você falou com muita propriedade sobre a Deep Web, o tipo de coisa que a gente encontra lá. Você já acessou? Já sim, já acessei a Deep Web, mas para buscas intelectuais mesmo. Eu procurei matéria, lá tem muitos livros que você só encontra comprando, material científico, você encontra todo esse tipo de coisa lá. Eles têm a própria Wikipédia deles, que seria mais um resumão dos sites que são bons de você acessar, né? Então você vai encontrar livros, vai encontrar filmes, sabe, coisas erradas, né, gente? Os recém-lançamentos, vai encontrar livros que ainda estão lá no papel, que a pessoa não publicou ainda. Muitos podem ser falsos, mas também tem muitos verdadeiros. Músicas que nunca foram por lá, ou raridades extremas, fotos comprometedoras de artistas, sabe? Conhecimento popular, assim, que a gente não encontra no dia a dia normal. Pirataria mais rebuscada, né? Isso aí. Assim.
A pirataria bem mais no fundo dela. Vocês já Fora acessaram também? o conteúdo científico, né? Que também é cheio. Eu acessei, se eu não me engano, acho que em 2012, 2013. Bem quando eu tava começando a mexer com essas coisas e tal. Aí fiquei interessado por ouvir as lendas de Deep Web, fui dar uma olhada, só que até então não vi nada demais. A maioria dos sites era em inglês, os arquivos, tinha livros, assim como o André citou, vi páginas onde, tipo, bibliotecas virtuais muito vastas, né? Mas a maioria em inglês, eu não entendia muito bem na época. Só vou frisar mais uma coisa nesse teu conteúdo, lembrando, gente, não acessem a Deep Web sem ter o conhecimento. Claro. Você vai expor seus computadores a muitos vírus, a hackers de todos os tipos que vão roubar suas informações e podem acontecer N coisas com você. Não acessem a Deep Web sem ser preparado para isso. É, isso aí que você falou é muito importante mesmo, porque eu vi muita gente já se ferrar por conta disso, pela curiosidade, né? Os próprios vírus, tipo ransomware, que são os sequestradores de dados, em maioria vem de lá. Isso aí. Bom, eu sempre tive a curiosidade, mas eu nunca acessei a Deep Web de fato. Meu primeiro contato, e é o contato que eu tenho com a Deep Web, é histórias que o povo conta. As lendas de Deep Web. As lendas. Na verdade, eu nem acredito tanto, mas eu gosto de ouvir sobre essas histórias. Nossa, alguém está fazendo uma coisa tão terrível assim, até onde vai o limite humano? Essa Entendo. parada do limite humano é interessante, né? Que a gente vê vários casos de crimes que, inclusive, a gente vai comentar aqui no podcast de hoje. Mas uma coisa que você pode ter certeza que existe é o tráfico de armas, de drogas, de órgãos e as pesquisas científicas. De tudo, né? Tudo, As Pesquisas científicas Não, é tipo assim, bizarras, né? As coisas que você encontra fácil. Se você entrar, é o que você vai encontrar. Se é verdade ou não, eu tenho certeza que ninguém aqui vai tentar comprar nada. Olha, cara, Mas essa questão assim de acesso e tal é uma coisa muito, muito louca. Todo mundo tem curiosidade, isso é fato. Só que uma coisa é você ter curiosidade em saber o caso. Acredito que quem tá ouvindo esse programa é uma dessas pessoas. Saber sobre os casos. Uma coisa é você saber, fulano encomendou a morte de fulano, coisa e tal. Tudo bem, é pesado, mas você só tá sabendo. Outra coisa é você ver o vídeo, sabe? É pesado. Tem muita gente que é perturbador. São imagens que vai ficar na cabeça pra sempre, entendeu? Pedofilia, né? Canibalismo. É tipo de coisa de onda que, assim, não é pra todo mundo ver. Isso, seita religiosa. E quando você vê, muita coisa sabendo que é macabra. realmente, tipo, é um snuff, né? Vamos dizer assim, é um isso. vídeo snuff. É isso. Mas muito pior. Eu tenho uma opinião muito adversa. Não sabe o que é snuff? É violência real, né? Contra pessoas mesmo. Nós vamos falar sobre esse tema mais pra exclusivo, né? frente. Então, eu tenho uma opinião muito adversa sobre o acesso à Deep Web. Eu acredito que hoje, na verdade, hoje a Deep Web ela tá quase na Surface. Eu acho que o problema é na Dark Web, que há tempo atrás não era a mesma coisa. Era só a gíria que usavam diferente. E o que acontece é que hoje você acessa e, na verdade, pegando links assim pela Surface, pelo Google e tal, você não vai encontrar muita coisa bizarra, não. Você vai encontrar a parte mais light, que é isso aí que você tá falando, Sim, né? o que aconteceu comigo quando eu Pesquisa acessei, e tal, você não vai ver nada demais. Você vai cair em fóruns, assim, meio bizarro, de gente falando besteira, é o mais comum de você achar. Agora, se você quiser achar realmente coisa macabra, pesada, tu tem que ficar navegando pela Deep Web, pegando link já dentro da Deep Web e aprofundando as camadas, né? Pra de fato chegar em lugares mais bizarros. Sim. Mas é aquilo, né, cara? É tão perigoso quanto tá navegando na Surface, porque, como eu falei brincando, mas é verdade, a Polícia Federal fica de plantão lá nesses fóruns, caçando gente, né? E vira e mexe pega, né, cara? Não, pega várias Vira e mexe, vezes. pega. O problema não é com esse pessoal, que geralmente esse pessoal que ele é pego, pelas lendas, né, que a gente conhece, que a gente ouviu falar, eles são um pessoal mais bobo, que não sabe direito. Porque como é uma rede não indexada, é quase impossível você rastrear uma pessoa. Não, claro, mas Só se rastreia ela pelas for- próprias pessoas, pelas próprias coisas que a Exatamente. pessoa fala lá, né? Exatamente. Vai, fala o Eles endereço, menciona algum lugar. mencionam um lugar, aí coisas a polícia vai triangulam ligando. a posição da pessoa e acabam encontrando ela. Bom, galera, a gente explicou bastante aqui o que é a Deep Web. Eu acho que todo mundo aqui tá muito curioso para ver os casos bizarros que vamos comentar. Mas antes, nós aqui da Cúpula do Medo temos alguns recadinhos para você. Primeiramente, quero pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube, deixa o joinha, que é muito importante. E não se esqueçam também de comentar. É muito bacana interagir com a gente dentro dos vídeos. Isso aí, deixa o feedback, fala o que achou, o que gostou, o que não gostou. Também nos sigam no Instagram, @Cúpula do Medo. E não esqueçam de sempre acompanhar nosso site, a gente sempre tá postando várias notícias sobre o mundo do terror,
vários conteúdos www.cupuladomedo.com. Também estamos disponíveis nas principais plataformas de áudio. Então, finalmente vamos falar das coisas perturbadas da Deep Web. E o primeiro caso que vamos falar hoje é sobre o que deu origem ao filme, o famoso filme já, né? O Albergue. Antes de falar sobre o caso em si, temos que ser honestos e informar vocês ouvintes que a maioria, né, são apenas boatos da Deep, da Dark Web. Alguns têm algumas evidências, né? Muitos relatos que acabam se tornando quase que uma verdade. Então, acaba vamos lá se tornando um conhecimento comum, né? É isso aí. Lendas urbanas contemporâneas. Tipo Goku Super Saiyajin 3 no 11 de setembro. Mas isso é verdade. Então, a suposta história em que o filme foi baseado é uma hospedaria na Nova Delhi, na capital da Índia, aonde as pessoas mais influentes, pessoas ricas e pessoal com poder mesmo, até políticos estavam envolvidos, iam pra lá para poder satisfazer seus desejos mais bizarros, né? O que é bem retratado no filme. Só que no caso real, as famílias pobres da Índia vendiam suas crianças, né, adolescentes, crianças, por uma boa quantia em dinheiro para poder, né, satisfazer o desejo dessa galera perturbada. Ontem eu tava pesquisando sobre esse caso também, e eles não só vendiam não, eles também sequestravam. E realmente eram as castas mais pobres da sociedade que acabavam sofrendo com isso. E também, essa galera, eles criaram um esquema de proteção a esse... né? Dando uma imunidade, um foro para tanto eles que isso privilegiados. ficou rolando por muito tempo, né? Assim dizem as lendas. E o filme, Júnior, você já assistiu? Pô, cara, um dos meus filmes preferidos de todos os tempos. Inclusive, fica aqui o adendo que, se eu não me engano, é a produção, ou coprodução do filme, é do Quentin Tarantino. Acho que ele é produtor Você sabia executivo. disso? Acho que é produtor executivo. O diretor é o Eli Isso Roth. mesmo, Eli Roth. Eli Roth, acho que fala Roth, não é Roth não. A pronúncia não... Mas, Aqui... enfim. Cara, é um dos meus filmes preferidos de todos os tempos. Pouca gente sabe que tem o 3, porque o 3 saiu com uns espaçamentos de tempo bizarro, Eu né? mesmo não sabia, só vi o 1 e o 2. Tem um caso bacana que a gente vai citar aí pra frente, que o 3 é um exemplo perfeito. Mas o filme é bem medonho. E isso que você falou, Anderson, sobre sequestrar as pessoas, também foi bem retratado no filme, né? Lá eles escolhem. Por exemplo, o cara tem uma tara em matar... O cara quer matar uma pessoa que seja asiática, necessariamente um chinês de 1,20 m, jovem. Encomendam uma pessoa exatamente escolhe os padrões, matar uma criança, isso aí. um bebê, um velho. Aí eles sequestram alguém nesse padrão e, pô, fulano lá tá na lista. E é bizarro no filme que mostra, assim, são as garotas, né, que geralmente aliciam eles no albergue, que é o nome do filme. Sim. E aí, por exemplo, as garotas vão lá, sequestra, aí no sequestro vem um negro jamaicano de um lugar e um europeu dos olhos azuis. Ela sequestra 2, já manda foto, aí os caras olham ali, ó, esse europeu aqui já tem 20 pessoas na fila. Aí eles já jogam no sistema. Aí o celular das 20 pessoas tocam. Vibram, né? Aí eles olham lá, eu dou 20 mil. Aí o outro, eu dou 30 mil. Deles pra cara, ver quem é que vai pegar a vaga. Velho, esse filme é sensacional em todos os aspectos possíveis. E eu não sabia que tinha vindo desse caso, não. Achei louco. Mas esse caso, Indonésia, né? Ou indiano? Não, foi na Índia. Indiano. Esse caso aí teve algum tipo de reportagem comprovando isso de alguma forma? Não, então, como a maioria desses casos, né, foram apenas boatos mesmo, da Deep Web. É porque tem poucas evidências pra galera realmente incriminar alguém, né? É complicado, como eu comentei no começo, como é uma rede não indexada, é muito difícil de você rastrear alguém. É só uma pessoa que não se precaver, que não tem entendimento nenhum, que vai ser encontrada. Isso eu saquei a ideia. Então... Eu perguntei se teve reportagem, por exemplo, na própria Índia, né? Sobre esse tipo de caso. Pessoas estão sendo sequestradas, pessoas sendo torturadas em lugar, em cativeiro. Sim, tô entendendo. Pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu dei uma olhada, né? Foram apenas, tipo assim, boatos igual quando tinha na nossa infância. O carro da Kombi tá roubando criança. Tá Alguém falou por alto e a história se cria na boca dos outros. Isso aí. Caramba, o Souza falou do cara da Kombi, veio todo um flashback na minha cabeça da minha infância. E era assustador. Eu tinha medo do Vitor Fumê. A Kombi que roubava criança, né? Pô, vendia órgão. Dava 7 horas, minha mãe ficava na rua comigo antes, vamos pra casa. E o legal é que essa lenda na nossa época servia pra várias lições de moral, né? Eu lembro que a minha mãe falava sobre isso
pra não aceitar nada de ninguém na rua. Sim. Falava, não aceita nada que te derem na O cara rua. vai te vir com pirulito e Isso, vai o cara vai te dar um sequestrar. doce, vai te botar na Kombi e nunca mais vou te ver. Menos em São Cosme e Damião. Aí tu pode pegar doce doidado. Aí pode. Aí Tá pode. liberado. Quem ficou interessado pra assistir O Albergue, no momento o filme tá disponível na Netflix. Ó, maravilha, hein? Sabia não. Sim, eu acho que os 3 filmes estão lá. Isso é Molezinha. bacana. Faz muito tempo que eu não vejo esse filme, eu vou rever. A gente pode até rever e fazer um programa, se pá. Claro, Pá, claro. É verdade. Pô, uma boa. Se você, ouvinte, gostou da ideia, comenta aqui embaixo. Isso aí. Ainda falando sobre o filme, eu lembro quando eu assisti, já assisti muito tempo depois de lançado, e só conhecia de nome, não sabia do que se tratava a trama. E pela capa, a capa, eu não lembro se era um gancho, era uma parada assim, eu achava que era um filme de terror sobrenatural, entendeu? Passado em um albergue, alguma coisa assim. Eu falei, pô, vou assistir. Cara, quando eu vi o plot do filme, eu fiquei maluco. Cara, e olha que louco. Quando eu vi o gancho na capa, eu achei que era slasher. Sério? É, porque eu vi um gancho, achei que era alguém que matava os outros É, porque com é gancho. tipo um gancho meio deformado, Aham. sabe? Não sei se tu lembra. Eu falei, pô, não sei se é uma parada sobrenatural. E eu não tenho o costume de ficar buscando muita informação, entendeu? Pra não estragar a expectativa. Bem, eu lembro que quando eu vi o Albergue pela primeira vez, eu fiquei bastante impactado. Eu conhecia já a franquia Jogos Mortais, que é um pouco semelhante, mas eu lembro que as cenas pesadas, eu acho que eu não tinha idade indicada pra ver Pra poder ver o aquilo filme tudo. quando saiu. Mas eu lembro que ficou na minha cabeça por um bom tempo. Tem cenas muito fortes, bem gráficas. Sim. Inclusive, isso que você falou, tem uma observação muito interessante, que é o que é pesado pra cada um. Quando eu vi o filme, eu também era mais novo e eu me choquei pela violência. Quando você é novo, você vê e se choca pela violência. Quando você é adulto e revê, você se choca com a humanidade. Com você Isso aí. olhar e falar, caraca, olha o esquema que existe ali. Isso aí, esquema que é imposto pra Porque aquilo quando você rolar. vê a primeira vez, você só assiste a ação do filme, né? Depois você olha a organização, a tatuagem do cachorro no braço. Aí você vê da Mas onde é que isso, É isso com todos os conteúdos que a gente consome, né? Quando a gente é criança, a gente vê Uhum. de um jeito, e quando a gente cresce, fica adulto e vê de novo o mesmo conteúdo, você pega várias piadinhas dentro, até de programas comuns do cotidiano, várias Claro. piadas que criança não ia ver. É a graça de rever as coisas também, né? Sim. Bem, no nosso segundo caso, não é bem um caso específico. Nós vamos falar agora de A Centopeia Humana. O polêmico filme proibido em uns 400 países. Que, na verdade, o filme não é nada de tão assustador, nem de tão... É problemático. é grotesco. É O que grotesco. acontece é que ele foi muito vendido como se fosse uma história real, né? Sim, o marketing é maior do que o filme apresenta. Sim. E, bom, o filme não baseia sim, em um fato real específico. Na verdade, a ideia do filme é um pouco engraçada. O diretor do filme, o Tom Six, revelou que a ideia foi uma vez ele comentando com um amigo sobre estrupadores, assim, eles estavam vendo uma reportagem e falou: esses estrupadores deviam ter a língua costurada no ânus de uma pessoa, de um gordo. caminhoneiro gordo. E aí daí veio o filme. Mas o que inspirou muito eles foram imagens que o Tom Six diz que recebeu por e-mail. A gente vai acreditar que ele recebeu por Vale só um e-mail. adendo aqui. Pesquisem sobre o Tom Six. Esse cara é um completo maluco, degenerado, insano. Ponto. E essa inspiração do filme é controversa, porque quando ele lançou o filme foi com essa primeira informação que você falou. Sim. Depois que o filme fez certo sucesso, aí ele disse que recebeu imagens no seu e-mail privado, que alguém da Deep Ele Web... recebeu, né? Alguém É. da Deep Web mandou pra ele por Foi e-mail. o cachorro. O que acontece foi é o cachorro. que, como eu falei que na Deep Web tinha muita informação científica, ela é uma faca de dois gumes. Tem informação boa, como tem informação ruim. Na Dark Web, por exemplo, né, nas camadas mais profundas da Deep Web, tem essas experiências bizarras, né? Tem relatos que a gente daqui, que não navega, conhece. Relatos de experiências bizarras, decepar membros de pessoas vivas, fazer testes de substituição de parte do corpo de pessoas por de animais. Todo tipo de experiência
existem relatos lá. E esse da centopeia humana também, aparentemente, é um caso, é uma coisa que aconteceu lá. E aí ele pegou isso como inspiração. Inclusive ele conta que viu fotos de experimentos de ligar o ânus à boca de outra pessoa, coisas desse nível de bizarro. Sim, e existe todo um mundo de bizarrices lá, todos atrelados a esse tempo, esse escopo. Mas provavelmente ele realmente viu lá e teve a ideia inspirou ele. Eu acho difícil, não é difícil, mas é improvável ele pensar em uma coisa que já fazem assim. Pelo menos é o que dizem que fazem. Bom, a primeira vez que eu vi Centopeia Humana foi um pouco engraçada. O Júnior tava aqui comigo no dia. Foi. A gente viu Centopeia Humana numa festa de aniversário na minha casa. Bem propício. A gente tava, bora botar a televisão tava ligada, a gente tava comendo cachorro-quente, comendo salgadinho. Aí o nosso amigo Daniel, que faz parte aqui do programa, botou um filme legal que ele tinha baixado, Centopeia Humana. A minha mãe ficou horrorizada quando ela passou na sala. Nós também. Todo mundo ficou horrorizado. Cara, o engraçado é que a gente tava muito fazendo piada, então a gente estragou o filme. Estragou o clímax que era pra ser bizarro, né? Mas até o que eu me lembro, naquela época a gente não tinha tanto contato com filme extremo. Ainda era uma coisa nova, né? A gente já via terror. Mas a gente ainda tava fazendo essa transição, né, pros limites, assim, a ponto de chegar a ver Centopeia Humana. Eu tava mais com medo antes de dar play, por causa do marketing, que todo mundo falava que foi um filme proibido em vários países, é um filme extremo. Caramba, vamos botar isso aqui na minha sala, cara. Pois é, cara, eu ia comentar isso agora. Muito do que é Centopeia Humana, do que foi, na verdade, foi por causa do marketing, porque o filme é bem média, né? Gente, não, bem gente. mediano. Cara, eu acho Centopeia Humana um filme bom. Não, sim. Os outros já é meio nebuloso, mas o um é bom. Dentro do filme, qual a ideia dele pra poder, tipo assim, qual a inspiração pra poder criar a Centopeia Humana? Então, cara, na verdade, eu ia fazer um adendo completo sobre isso, mas é porque o filme 1, ele não é um filme porco. É nojento porque a ideia é nojenta, Sim. mas ele é um filme ainda bem feito. Então a ideia, ele é um médico que ele faz separação de gêmeos siameses. Ele trabalhou a vida toda com isso. E aí ele tem uma ideia louca e ele fala, trabalhei minha vida toda separando gêmeos. Como é que eu poderia juntar? E aí ele começa a pensar essa loucura. E aí mostra no filme ele desenhando no quadro, fazendo todo o esboço de como seria o processo científico, como que os que estão interligados se alimentariam. Juntando entendeu? os tratos digestivos, né? Isso é muito bizarro. Né? Só que esse filme foca nisso. Foca na mente doentia de um médico a fim de pensar numa experiência. Então ele é um filme, óbvio, a cena choca muito, mas ele é um filme muito pesado em ideologia. Porque mostra o médico fazendo todo esse processo louco, mostra ele sequestrando, né, as meninas que acabam parando na casa dele pedindo informação numa noite de chuva. Ele bota um remedinho lá. Então é um filme muito bizarro nesse aspecto, porque é quando você vê a experiência sendo executada até dar certo. Agora o 2 já é um filme completamente nojento, né? Aí já é diferente. Já apelaram legal, né? O 2 é Tom apelativo. Six, ele foi aloprando durante a franquia, tanto que o 3 é trash, uma loucura comédia. desmedida. Olha, o 3 é uma comédia extremamente sem graça. E... Olha, há controvérsias, hein, cara? Eu morri de rir. Cara, o dono eu da prisão odiei. é uma figura, velho. É um figurão. Cara, é aquilo. O cara Acho que é conseguiu porque eu acho que se você vender no deve ter marketing, visto achando que era um filme sério. Visto Cara, os eu outros sabia dois que era uma anteriores, piada, né? mas eu achei muito sem graça, de extremo cara. mau gosto. Trash, né? Ele conseguiu se vender, né? Não, é Vendeu a galhofão. ideia dele e estourou. Mas o 2, cara, é muito nojento. O 2, né, pra quem tá ouvindo aí e não conhece, é mostrando um cara que é... Já é acho outro que médico, né? Não, Ele não é médico, um não? cara que olha estacionamento, ele é vigilante, olha ali na câmera, e ele viu o filme e ficou perturbado. Ele viu o filme e ficou louco. Isso. Ele O queria... 2 é daquele rapaz já um gordinho com o Isso, olho careca, esbugalhado, isso aí, né? acho que é Foi carequinha. engraçado. E aí ele faz sem nenhuma esterilização, né? Usa ferramenta do cotidiano, tudo enferrujado. Engraçado você falar isso, porque, tipo assim, é a ideia que o próprio marketing do filme se apoia. O primeiro filme é tão perturbador que ele deixa pessoas que assistem De fato. perturbadas. E aí o segundo filme é justamente sobre uma pessoa que fica perturbada por causa Então, do primeiro eu filme. comecei falando sobre isso e acabei nem discorrendo. Mas eu acho que a gente tem essa percepção, primeiro porque a gente não revê esse filme com frequência. A gente viu e eu, pelo menos, já revi ele 2 vezes ao longo do tempo. Só que quando o tempo passa, a sua memória fica um pouco vaga sobre aquilo ali. Você lembra da ideia, mas não lembra bem. Mas, cara, o filme ele é bem pesado, cara.
Ele é bem pesado O sim. segundo? Não, o primeiro. O primeiro? É Ah, bem sim. justificável ele ter sido proibido num monte de lugar, entendeu? São ideias muito loucas e ainda existe uma polêmica muito forte sobre o limite pra arte, né? Porque pra muita gente isso é só pornografia gráfica, né? Que é até o nome Sim. que eles dão, que não tem nenhum valor reflexivo. Violência Aqueles- gráfica, é. né, que eles chamam. Não, é pornografia gráfica É mesmo mesmo? que eles chamam. E não tem nenhum valor. Isso, né? Cada um discute a sua ideia. Eu não concordo particularmente. Mas eu entendo o filme ter sido proibido e eu acho sim, cara, um filme muito pesado. Eu não acho que dá pra gente banalizar Centopeia Humana, não. Pra muita gente, inclusive, que vê filmes de terror, não digo nem filme de terror bobão, que nem a Annabelle, mas eu digo até fãs de filmes de terror, eu acho que tem que se preparar um pouco pra descer ou subir, né, a esse nível assim de extremo. É realmente você uma falando porta assim de do entrada. filme, eu realmente fico com uma pulga atrás da orelha, porque eu acho que eu vi esse filme aquela vez lá e nunca mais vi. Aquela vez na sua festa e Como eu nunca mais falei, vi. o filme 1 é um filme bom. Aham. Ele executa bem a ideia, o diretor Tom Six, ele trabalha bem. Uma coisa que eu adoro na franquia Centopeia Humana é que eles escolhem uns caras com umas caras bem perturbadas pra ser os Esquisito. O médicos, médico ali é perfeito, né? pra ser o rapaz perturbado pelo primeiro filme. No 3 que põe todo mundo junto e fica uma salada. Mas E são falando bons atores. sobre banalização, eu vejo muito que, tipo assim, muito disso é banalizado porque a galera que curte terror, assim, essa parte mais, vamos falar, surface do terror, eles já querem ir logo, tipo, vou procurar um filme que eu não vou aguentar ver. Aí vai em A Serbian Film, vai em Centopeia Humana, entre outros, né? Aquele Tori Tantes que a gente assistiu também, que é um filmaço, recomendo. Pois é, falando Mas sobre isso. Centopeia Humana tá longe de ser uma Serbian Films, né? Não, sim, mas é tipo assim, é já desse lado grotesco, já do, tipo assim, rompendo o limite, sabe? Até aqui é um terror blockbuster convencional. Eu quero ver o que eu aguento. Eu acho que isso que você falou, Souza, é um ponto muito importante porque eu já fui um desses caras de, assim, virar e falar assim, tô calejado com terror. Sim, eu o também. que é que vai me chocar hoje? Isso, é isso E aí. ficar vendo. E eu tenho uma teoria pra isso, que eu acho que vai chocar fãs de terror ao longo do amadurecimento psicológico é drama. Porque chega um ponto onde a violência gráfica não te espanta mais. Exceto em casos bem bizarros, né? Mas chega um ponto em que não te espanta mais. Então o que passa a te espantar? O drama. O que tá havendo ali. Às vezes é um drama familiar, às vezes é uma situação entre relação amorosa, às vezes é pai e filho, às vezes é uma discriminação. Sim, sim. É até Então, acho interessante que chega a você esse ponto. comentar isso, porque a gente segue muitos grupos de terror no geral, né? Em várias mídias diferentes. E eu vejo que a média do público de terror é bem mais light do que a gente. Claro. Como a gente já falou várias vezes, a gente é maluco de terror. Mas o pessoal fica bem na média. Eles acham filmes como o próprio Annabelle, que você comentou aí agora, o filme é assustador, um filme que, cara, impacta. E não é bem verdade, né? Eles são filmes até relativamente leves. Não, com certeza, cara. É natural, né? Porque tem pessoas que assistem filmes de terror por, às vezes, uma conveniência, porque tem alguém que gosta, ou o cara olha ali, é um caso, lê a sinopse é interessante. E, cara, eu conheço muita gente que não gosta de filme de terror, que sente medo com qualquer coisinha simples, entendeu? Então, acho que essa camada do extremo, que é a camada que a gente chega, é um nicho muito específico, Muito. onde até, às vezes, fã de terror não vai lá. E eu concordo muito com o que você falou, que realmente o que passa a intrigar a gente hoje em dia num filme de terror é o drama da situação, o como desenrolar da história é, por que isso acontece, como isso acontece, por que é assim. E não o pessoal se matando, se explodindo, se Isso aí. esfaqueando. Eu acho que parte do amadurecimento é você passar a se chocar mais com uma pessoa passando fome do que com alguém sendo morto, entendeu? Eu vejo muito essa ideia. E pra quem tá ouvindo, eu queria só completar, porque o Gabriel falou isso e eu achei que deveria esclarecer um pouquinho mais, que ele falou que o primeiro filme é bom e os outros filmes já são um complemento do universo. Só pra quem tá ouvindo, é inclusive a minha opinião pessoal. O filme 1, eu recomendo pra qualquer fã de terror que quer se aventurar a chegar no terror extremo, a assistir alguma coisa diferente. Agora, os outros 2 filmes, eu sinceramente não recomendo pra ninguém, não. Se alguém quiser assistir de curioso, assiste, mas eu realmente acho que tem muito pouco valor. É um valor mais gráfico pra quem gosta de bizarrice. Mas o filme 1, eu acho que tem muito conteúdo, sim, a apresentar. Sim, o filme 1 tem todo o contexto, a mensagem, a crítica, mas os 2 é só o gráfico maior, É muito sabe? gratuito, né? No 3, no 1, apenas 3 pessoas fazem parte da centopeia, tudo muito plausível, acontece tudo num local fechado,
Mas no 2, já é 11 pessoas na centopeia, já no local É verdade. público, já começa a ficar mais... Nosso nível de descrença já é forçado mais. E no 3 já é uma loucura. Isso provavelmente foi feito de propósito para ele não sofrer, o Centopeia 2 não sofreu os mesmos problemas com um marketing negativo que sofreu o 1. Do lance de ser banido em vários países, inclusive. Porque um filme é mais absurdo na quantidade, na loucura, mas ele é mais leve também, não é? Cara, o 2? Isso. Não, cara. Ele, o tu 2 falou não que ele é mais grotesco, Não, mais. o 2 é grotesco. Mas ele é mais que perturbador que o 1? O Sim, 2 porque é mais ele pesado. é visualmente pesado. Entendi. O 1 é pesado visualmente, mas tem toda essa ideia, né? De você ver a parte científica, a obsessão do médico. Mas Então o tem 2 mais chegou conteúdo. a ser banido? Tu Em sabe? muito lugar, cara, com certeza. Mas- Só que o 2, é isso que o Gabriel falou de ser pouco plausível. Eu vou dar um spoiler aqui pra vocês, porque eu acho que realmente é completamente irrelevante pra quem quiser assistir esse tipo de filme. Mas o 2, eles fizeram uma sacada genial pra quebrar essa percepção que o Gabriel teve de que a coisa é bizarra e é improvável. Realmente é. E o plot twist do filme é que o cara tava sonhando. Ele viu o filme, ficou louco e começou a ter essas imaginações. Então, na verdade, nada daquilo aconteceu. Foi só ele tendo... Só ficando perturbado só na própria ficando louco, cabeça. entendeu? Então foi uma sacada top do diretor botar isso daí pra realmente mostrar que é improvável uma vez- alguém costurar o outro com um O alicate que, mais uma enferrujado. vez, né, vende o filme 1 como sendo tão perturbador que vai impactar as pessoas. Não. E é, cara. Depois. É. Pra quem tá ouvindo aí, pode assistir que é uma porta nova se abrir. É uma coisa que quando você vê, você não desvê nunca mais. Ah, não tem Um como. novo limite pros seus paradigmas. Mas esse lance de... Eu acho que isso aí, da diferença grotesca do filme 1 pro filme 2 para o terceiro, é o problema de sequência mesmo de filmes. Porque você vê que muito da ideia original se perde. Porque ele vem com a ideia tão diferente, que vai lá, apresenta, é bombado, sabe? É uma parada que estoura, todo mundo curte, e no decorrer dos outros filmes ele não consegue mais emular aquela ideia. Eu acho que ele só quis ousar. Também. Eu acho que o Tom Six ele fez uma aposta errada. Ele, com o sucesso do 1, ele não apostou em construir uma mitologia. Ele pensou em como fazer tudo aquilo ser maior. E foi pro lado errado, né? Maior. E foi muito pro lado do massa, velho. Do lado a maior possível. Isso aí. Engraçado. Perdeu até- daquela ideia do Sim. primeiro filme, né? Da mensagem e tudo mais. Engraçado é até você falar sobre isso, que esse negócio de ficar maior é que se tornou popular, né? Todo mundo sabe que a centopeia humana, quer tenha visto o filme, quer não tenha. Ele é referenciado em vários outros filmes e desenhos da cultura pop. Eu lembro aqui de cabeça, na South hora... Park. South Park, com um Pô, South centopédia Park. humano. Que eles colocam um iPad na parte da frente ou de trás da pessoa, emendam duas outras pessoas e na outra ponta tem um iPhone. Não, Centopeia Humana é tão parodiado na cultura pop que até no Centopeia Humana 3 ela se parodia com a lagarta humana. Pra tu ver, cara. Essas coisas entram no nosso cotidiano, no popular, e acabam virando parte da nossa sociedade. E ninguém mais encara como se fosse realmente o peso que a obra tem. Sim. Então fica a indicação do 1. É isso aí. Então vamos para o nosso terceiro caso, o Canibal de Rothenburg. Esse caso, ele já tem um filme, né, de 2006 chamado O Canibal. Ele conta a história de Armin Meiss, ele é um alemão, ele foi um dos pioneiros na internet e em 2001 ele colocou na internet que ele queria devorar alguém. Literalmente, ele falou assim, tô procurando alguém para eu devorar. E uma pessoa se prontificou a ser devorada por ele. O que é mais bizarro? Alguém querer devorar ou alguém se prontificar, Se a ser prontificar, devorado? eu acho. Isso é um absurdo. Aí eles se juntaram, ele arrancou o pênis da vítima, cozinhou e os dois jantaram juntos. Que lindo, né, romântico? A luz de velas, Que talvez? absurdo. O cara acabou não aguentando a dor, né? E aí, durante isso, ele desmaiou e o Armin, ele fez tudo que dava pra fazer. Picotou o cara, guardou os pedaços de carne, temperou e usou a carne dele por dias e dias. Colocou no freezer, armazenou. E é isso aí. Ele foi preso, né? E respondeu por vários processos. E, inclusive, a banda Rammstein tem uma música sobre esse caso, sobre esse cara. A do Rammstein não sabia, não. Mentel, o nome da Mentel? música. É isso. Eu, particularmente, conheci esse caso por uma música também, que é a música do Bloodbath, né? isso. Que é o Ethan. Isso. Aí a gente ouviu a música, na época fiquei louco quando descobri essa música. Aí eu olhei a letra e falei, caraca, que letra bizarra. Letra bizarra, Aí foi a gente até pesquisar conversou isso aí. junto, né? E caraca, isso é de um caso.
E aí a gente chegou a esse caso aí também. O Anderson cara. falou que o filme é o Canibal, mas um filme que tem diversos títulos Tem. pelo mundo. Isso Eu aí. acho que o mais popular é o Green Love, né? Green Love, o título internacional. E como é que é o alemão, Souza? Rothenburg é um trocadilho com o nome da cidade, né? Porque ele foi conhecido como canibal de Rothenburg. Só que em alemão, R-O-H, né? É anos, né? Ou cu, vamos dizer assim, no popular. E no nome da cidade é R-O-T e segue, Rothenburg normal. Aí lançaram como R-O-H e o resto do nome da cidade. Cara, que loucura. Primeira vez que eu vi Rothenburg, eu achei que era o nome do cara. Pois eu não é, tinha associado eu a também cidade, achei. não. Eu tinha Não, da associado a cidade cidade. também. Eu tava pesquisando, né, pra gente fazer esse podcast, eu encontrei sobre ele, comecei a ler sobre ele, né, comecei a pesquisar sobre ele, e aí só depois eu descobri que já tinha um filme contando a história. Eu fiquei impressionado, cara. E vale falar sobre o lance do julgamento que você disse. Ele foi julgado por homicídio, porque canibalismo na Alemanha não é crime. Caraca, que É. doideira, cara. Ah, ele tá até hoje. Ele escreve tal. Meio que foi pra um lado mais poeta da coisa. Que tipo doideira, velho. um Charles Manson da vida. Pois é, tecnicamente o cara aceitou, né, ser devorado por ele, então... Não, mas se fosse pensar assim, ele também não deveria responder por homicídio, porque o cara aceitou ser morto. Entendeu? Entendeu? Pois É porque lá não Essa é configurado. concessão Lá Mas- não é Ah, configurado o crime. Cara, é Se complicado. você aceitar ser morto, isso não me dá o direito de te matar. É isso aí. Continua sendo crime do mesmo Não, jeito. eu concordo com essa ideia, entendeu? Só tô falando que é incoerente com a linha de raciocínio do canibal. Seguindo- E por acaso, alguém viu o filme? Algum de Não, nós não, aqui? não vi. Também não. Como eu falei, descobri ele enquanto eu pesquisava. Eu já conheci o filme, mas eu não assisti porque vi críticas muito negativas sobre o desenvolvimento do filme. Eles conseguem até, tem esse lance, mostra ele cozinhando e tudo mais. Só que a trama do filme, tipo, o enredo do filme é ruim, entendeu? Entendi. Pelo O filme menos é ruim. o não filme que em geral cena é ruim. grotesca, Não, é. Saquei. Entendeu? É uma pena, né, cara? Porque eu já tava até pensando em colocar isso em pauta pra gente fazer um programa só sobre ele na Cúpula do Medo. Vixe. A gente pode assistir, vai que... né? Vai que sai alguma Nem coisa. sabe. sempre a opinião geral é o porque certo. até agora nosso público ainda não se mostrou ser muito da camada do extremo, né? Mas se for, a gente pode fazer uma linha específica, né? Indo por esse caminho. E a gente tem muito o que falar. Muito. Falando muita em coisa. canibal, um que não é filme, mas eu acho que daria uma boa ideia de filme, são o caso do pai e filho. Agora eu esqueci o nome deles, mas são dois canibais, né? O pai e o filho. Eles sequestravam pessoas, torturavam, cometiam necrofilia e comiam as pessoas, devoravam elas, cozinhavam, temperavam. Entendeu? Aprenderam várias dessas coisas, como é falado, né? Não necessariamente na Deep Web, durante a vida. Parece que era coisa deles mesmo. O pai ensinou pro filho e no final, inclusive tem uma foto que se você pesquisar, você vai encontrar do pai comendo as pernas do filho e os dois sorrindo pra câmera Que esse é o fazendo plot da joinha. história. Puta Não, que ele tava pariu. contando, tô assim, balançando a cabeça, quando ele Já fala tá do nojento. pai comendo a perna do filho, já... É o auge É. do É, doentio. O legal é que o loucura. Anderson, ele vai direto, ele não dá nenhuma pausa. Tem pra rodeio. gente- Não tem pra gente se rodeio. adaptar. Cara, e eu acho isso impressionante, porque realmente eu vi a foto, e a foto é do pai cheio de marca de sangue cortado, o filho também, com carne da perna A foto arrancada. é muito bizarra, ele e ele sorrindo, sorrindo né? pra Isso. câmera, sabe? Como Eu um vi essa registro foto também. mesmo. Que doideira, isso eu Um nunca vi, negócio não. doentio, cara. Cara, isso aí que você me contou me lembrou o filme Pieles, que trata diversas síndromes e Outro filme doenças, e nojento. tem um cara que ele tem o desejo de ter a perna como a cauda de uma sereia. Ele quer ser uma sereia. Ele quer fazer uma cirurgia que ele costure as pernas de uma forma que fique como a cauda de uma sereia. Engraçado você citar isso, que também um dos relatos da própria Deep Web é que existem experiências desse tipo, de arrancar metade da parte de uma pessoa e enfiar de um golfinho, por exemplo, pra transformar uma sereia real. Acho que esse E, tipo cara, de mudança corporal extrema, cara, choca de qualquer Sempre maneira. choca. Em Entendeu? mudança corporal extrema também tem o filme Tusk. Tusk. Acho que é Tusk, bizarro. é verdade. Nojento também pra cacete. E bizarrão, né? Como o cara continua vivo mesmo depois de tudo que acontece com ele. Ah, ali é filme, né? Ali é o filme. Ali ele vai ficar vivo de qualquer meio, né? Até onde o roteiro diz que ele tá vivo, ele sobrevive. Tá certo. Isso que vale. E nosso quarto caso é o que inspirou o filme Kill List. O filme é inspirado em mais um caso da Deep Web, um boato onde existem sites, ninguém tem certeza disso, né? Não pode afirmar, porque tem muitos sites também na Deep Web, vale falar que é fake,
que você entra lá é só pra te enganar Só pra sacanear mesmo. ou então pra roubar seus míseros bitcoins. Ou seus dados no geral. Ou seus dados no geral. E nesses sites era possível você contratar os assassinos de aluguel, aonde o preço desses assassinos variavam muito, que iam de acordo com os méritos dele, o quão de casos esse cara já pegou, o quanto ele já matou, e de acordo com o alvo. Dependendo do seu alvo, se o alvo for uma figura pública, for uma pessoa importante, o preço é bem maior do que o convencional. É isso, eu pesquisei sobre isso também, tem um sistema de avaliação deles, né? Não sei como seria se dar 5 estrelas pro assassino. Tipo um Uber. Isso. Mas, pô, cara, para pra pensar. É assim mesmo, quando a gente acaba de matar, a gente recebe um... Ah, tá. Não, peraí, desculpa. Deixa quieto. Perdão. E aí, o que acontece? À medida que a dificuldade de um alvo é mais alta ou mais baixa, se ele é famoso ou não, os preços aumentam, né? Aí você pode estar se perguntando, pô, mas como eles pagam isso? Em Bitcoin. Você pode converter dinheiro em Bitcoin. Naquela época, muitos anos atrás, já podia fazer isso. Gente, só um adendo aqui também, que a gente tá usando muito a palavra Bitcoin, mas existem muitas criptomoedas e não é só o Bitcoin. Sim, inclusive, a mais popular na camada da Deep Web nem é o Bitcoin, né? É outro tipo de moeda, mas só um conhecimento à parte. Então vou aqui partir para a sinopse do filme. Depois de ter fracassado em uma missão, um assassino de aluguel recebe outra proposta para matar outras 3 pessoas. O que começa com um trabalho simples pode trazer grandes perigos. Vocês viram esse filme? Cara, eu não vi esse filme. Cara, faz muito tempo e eu não lembro de muitos detalhes, não. Kill List, eu lembro, acho que a gente viu sozinho. Sim. Se você Eu viu, assisti, não foi com a mas eu tô gente. na mesma do Gabriel. Ele deve ter assistido sozinho. Mas eu lembro bem pouco desse filme. Eu lembro que a gente pegou o filme por recomendação, se eu não me engano, até do Jetro, né? Foi. Tava falando, inclusive acho que o tópico do vídeo era filmes Da vindo da Deep Web, é. e aí a gente pegou esse pra ver, porque foi mais fácil de baixar. O que inclusive me faz, pelo menos pra minha memória, essa sinopse, né? Parece um pouco mentirosa e um vaga, pouco... né? Não, vaga sempre é, né? Mas não parece entrega um pouco... quase nada do filme. Porque, na verdade, o que eu me lembro de cabeça é que o cara não era um assassino de aluguel, ele era um militar. Um ex-soldado, né? Isso, e até o filme mostra que a família dele tá meio que passando dificuldade financeira. E aí um amigo dele, de época militar, vem com essa proposta. Fala que recebeu uma proposta de um cara e precisaria de alguém. E aí leva ele pra conversar com um coroa lá. Aí eu lembro que o grande tchan do filme é que o coroa diz pra ele que ele tem que matar 3 pessoas e diz que ele não pode se envolver com os casos. Ele não tem que saber por que cada um tá sendo morto e nem saber quem é cada pessoa. Só fazer o trabalho. Ele vai lá, mata e vai embora. E acabou. E aí o filme é até dividido em atos. Não sei se você lembra disso. Pra cada vítima que ele mata, tem um ato do filme, é o nome de um ato, Sim. que representa uma coisa, né? Depois que você vê o plot twist. E o filme é muito maneiro, cara. Esse pedaço dele indo atrás, obviamente não é o que dá merda. Sempre que o filme dá um aviso, a merda é que a pessoa vai descumprir. Então acontece que quando ele vai matando, ele começa a olhar e acha que aquelas pessoas que estão morrendo, né? Pô, por que mandou matar fulano? E aí começa a querer saber o porquê. E aí se envolve, né? E aí a merda vai... perguntar se ele chega a descobrir deslanchando. por que tá matando gente. Não, descobre sim. Inclusive isso é o que vai fazendo dar merda, né? Porque o cara fala, vai, mata e mete o pé. Aí o cara vai lá e quer descobrir quem é que eu tô matando. Por quê? Fulano é alguma coisa? Eles fizeram merda, eles são Isso, inocentes, e aí ele é vai vingança. querer investigar e aí, né, a bola de neve começa a acontecer. Porque pra um cara ser assassino de aluguel, o cara tem que ser muito frio, né, cara? Com certeza. Matar sem saber o porquê, né? Mas isso é legal. Mas, pelo que vocês falaram, ele meio que não teve muita escolha. Ele tava passando por uma situação difícil, ele tinha as Então, habilidades. isso aí. Mas isso E aí acabaram chamando ele. Pô, Isso que eu vou mencionar. O filme força essa teoria de que a necessidade, né, faz a coisa acontecer. Faz o Porque cara. mostra que ele, entre aspas, né, não se sabe na época dele militar, mostra que ele era uma pessoa normal, vamos dizer assim, só com habilidade. tinha esse contato, né? E aí o problema financeiro leva ele a querer realizar esse trabalho, né? Ele A até ocasião reluta. faz o ladrão. É o que dizem, né? Só que você vê que tanto que ele não é alguém tão deturpado porque ele quer entender por que aquelas pessoas estão morrendo. Se ele fosse um cara faz psicótico, sentido, né? né? Ele chegaria lá, mataria, sem peso na consciência, sem dilema, e meteria o pé. Mas essa parte do filme é muito bacana, cara. E o desenrolar do filme também é muito bom. Só que pelo que eu me lembro de cabeça, eu não acho um filme tão recomendável assim, porque o Ibope nele fala que é de Deep Web, é de assassinato, mas ele tem cenas bem chocantes. Mas num contexto geral, é um filme muito lento. É um filme que o final não tem a ver com o início.
Então, assim, eu nem sei pra que tipo de gente recomendar. É realmente um filme bem... Eles foram tentando seguir uma ideia e Direcionado. acabaram bagunçando no meio. Eu acho que nem foi isso. Pelo que eu tava pesquisando, o filme, principalmente, né, bebeu do relato de assassino de aluguel na Deep Web e tudo mais, mas eles misturaram duas lendas, né? Essa e mais uma outra que eu não posso citar porque estraga o filme, porque é a parte do plot do filme. Claro. Entendeu? Aí acho que foi aí que o diretor deu uma... Se Entendi. perdeu. Eles foram tentar misturar duas histórias e não saiu muito certo. Isso aí. Cara, eu nem acredito que se perdeu. Eu só acho que é confuso. Quando a coisa começa a acontecer, você só vai assistindo e fica assim, pera, o que tá acontecendo aqui? Aí quando você entende, você fica, quê? É sério isso? Mas aí não tem liga, entendeu? Quando eu falo se perdeu e o filme é porque... acaba do nada. Não sei se você lembra Sim. como é que o filme acaba. O plot twist mostra, aí tem meia dúzia de cena e acaba. Aí tu vê os créditos descendo e Já fica, era. what the fuck? Odeio quando o filme acaba assim, cara. Fico maluco. Mas não é aberto, não. É um final conclusivo, você entende perfeitamente o que era. Mas é tão desconexo com o início que quando acaba você fica assim, o que eu acabei de assistir? E aí tu precisa de um tempo pra digerir a mensagem do filme, que é bem pesada, cara. Muito. É bem pesada, mas é um filme lento. Isso é fato. Aqui no Brasil, o filme recebeu o título de Lista para Matar. Nome de filme de ação. Pois Parece, né? né? Parece filme de ação. Eu ia até comentar Parece, isso. né? Que Bota do o Mel jeito que Gibson fala aí. assim por alto, se você não fala pra mim que é lento, eu ia deduzir que é um filme de ação. É, cara, inclusive, na verdade, o filme tem muito pouca ação. Muito pouca É ação. mais dilema social do que Inclusive, a é o que eu não perturbação curto mental que o muito. cara vai também desenvolvendo, né? Pô, Devido. mostra muito a família dele, ele Também. batendo papo com a mulher. Acho que eles o começo tendo do filme ele batendo desavença. papo com a mulher, né? Mostrando. Aí vem Isso. até aparecer o amigo. Eu não... Sei lá, A cara. ideia pareceu mal aproveitada. Não, cara, não é só o andamento mesmo. Eu acho que o problema do filme é a direção. É o a ideia é ritmo, né? boa, o plot do filme, as cenas do filme é muito bom. O problema é a direção mesmo, que na minha opinião não soube manter um ritmo bom. Eu acho muito fácil de você dormir em vários momentos do filme. Uma curiosidade legal pra falar também é que na Deep Web, né, diz que é possível contratar assassinos, mas você também pode contratar outros tipos de serviço, como entrega de drogas, entrega de órgãos, professores de assassinato e essas outras coisas. E isso é tudo muito bizarro saber que existe uma coisa parecida com isso nesse mundo. Dá pra comprar granada, né? Pode comprar armas de fogo e tudo mais. Equipamento militar é realmente restrito, você consegue comprar lá. E você para pra pensar, isso é tudo muito absurdo. É sim, cara. Eu já li muito caso sobre isso. Muito caso mesmo. Mas, bom, vamos pro nosso último filme da lista, que não é bem um filme, né? Mas é pra puxar a pauta. Que esse filme é August Underground. Bom, August Underground é um filme, se é que assim pode chamar. Ele é um filme legitimamente snuff. Pra quem não sabe o que é snuff, acho que o Anderson até falou anteriormente, mas é quando um filme é gravado de uma forma real. No mundo cinematográfico, tem muito filme dirigido, né, artificialmente, mas que tem algo snuff. Às vezes morte de animal, às vezes eles colocam um animal lá e sacrifica, ou deixam um animal entrar em conflito com o outro. E isso já é uma coisa muito dúbia no mundo do cinema, né? Tem muita crítica em cima disso. Mas no caso desse filme que eu vou falar em questão, é um filme legitimamente inteiro snuff, que vai retratar um rapaz e a namorada dele, que eles são psicopata, e eles simplesmente sequestram pessoas e fazem de tudo com essas pessoas. Estupro, mata, corta, cospe, caga, só coisa bizarra. Pra falar a verdade, esse tipo de coisa, né, eu acho não, né, é crime. E eu acho que não deveria nem ser recomendado e tal. É o tipo de coisa que eu realmente acredito que a internet tem que excluir de todas as formas possíveis, porque não tem nenhum valor. Por acaso eu tive contato com esse filme numa época onde eu tava em fóruns de terror e o pessoal tava falando sobre coisas extremas e tal. E esse filme circulou justamente por esse boato, se ele era snuff ou não era. Por acaso vocês já ouviram falar? Cara, de 2001. não, inclusive me incomoda muito saber que tem um filme desse acesso, né? Porque ele é possível encontrar ele na Surface, não é? Cara, eu acredito que Procurando é fácil. no Google. Assim, Surface aspa nesses sites russos, assim. Cara, isso é impressionante saber. Um filme compilado pra você ver assim que você consegue encontrar procurando no Google. Então, mas é perturbador. eu acho que no caso desse filme especificamente é fácil, assim, entre aspas, justamente por causa desse lance de falarem que é snuff ou não é.
essa briga. Entendi. Até hoje não A sabem, dúvida. né, se é ou não é. Então, tipo é assim, porque foi a uma maior- produtora mesmo que jogou o filme. Sim. Foi uma A maior produtora de referência merda, né, da época. A maior referência de Snuff que eu tenho é o que provavelmente a maioria do pessoal que tá escutando a gente tem, que é Two Guys in One Hammer. Isso é bizarro. Mas Que é só um vídeo, né? É só um também. videozinho, né? Cara, eu nunca ouvi falar nem desse do Augusto, nem desse do Two Guys e um É Martelo. mesmo, cara. É porque Jogando esse famosão. Dois Garotos e um Martelo ficou famoso uma época, acho que Ficou 2010, assim. 2011. O único snuff movie que eu conheço com nome parecido é Two Girls, One Cup. Putz. É, bizarro. Esse- É outra coisa, né? Esse é o Snuff, snuff não. que eu conheço. Mas esse filme, né, o Auguste, ele foi feito totalmente em câmera de mão, o que continua comprovando que é um snuff de verdade. A defesa de que esse filme não é um verdadeiro snuff é tipo found completamente footage, implausível. assim, né? É, sim, eles pegaram câmera de mão e aí, acho que, se eu não me engano, o filme começa num estacionamento de supermercado, aí eles começam a zumbar com alguma menina, se eu não me engano é um casal e um amigo. Aí eles sequestram, jogam na van, leva pra um lugar e começa a torturar. Aí a menina do casal é lésbica e fica beijando a menina e tal. Cara, é completamente deplorável. Eu puxei esse filme mais pra gente fazer um bate-papo sobre o snuff, né, em geral, e não necessariamente o filme. Eu nem gosto de dar muita ideia pra esse tipo de coisa, até porque é crime, né? Deixemos claros Lembrando que isso. Snuff é de verdade, né? É violência de verdade. E o bizarro é ver que a Deep Web tem uma... Como é que eu posso dizer? Um nicho específico de gente que assiste e gente que produz esse tipo de coisa. Que Né? Isso assiste, produz, e o bastante pessoal que comum. pede, é uma grande parte, inclusive é um problema pra polícia no geral. Tem muitos filmes que seguem essa ideia de snuff movies, que tem as fitas de Poughkeepsie, o Dedém, que é sobre o Omegle. Qual é o nome daquele site? Omegle. Omegle. Mas é baseado no Omegle, mas tem eles falam Omegle. outro. É o Migo. Omegle. Antigamente tinha aquele, acho que é ABC da Morte, não é? Vocês lembram dessa fita Sim, velhona? sim, Já sim. se provou que Cara, aquilo era fake. E outra Faces coisa da que me Morte, lembra, Faces da Morte. isso que eu ia falar, Faces da Não é Morte. ABC, não, é Faces da Morte. Faces da Também tem um Morte. filme que é bem famoso, é Holocausto Canibal. Ah, sim. Acho que, se não me engano, Cara, de o 1980. Holocausto Canibal eu também já vi que se provou Não, que então, também é provou fake. que era fake, Ah, isso que eu, tá. entendeu? Você vai falar. Mas esse do Faces da Morte era fake e muita gente acreditou nisso, na época dos porque na VHS. época, isso aí. não é? É, fita cassete. Era circulado como verdadeiro. Era a né? época que o pessoal fazia flash em foto e falava que era fantasma, né? Com aquelas fotos Bons revelantes. Cara, eu morria de medo quando o Ratinho passava isso. Meu Deus, o Celso Portiolli também entrou numa Celso dessa. Portiolli, meu Deus, eu morria de medo. Qualquer dia a gente vai fazer um programa só falando sobre esses programas de caça-fantasma. Bacana também. Vai. E a gente aproveita e fala sobre o filme Espíritos. É, Que é um verdade, baita é um filme. baita filme. Se eu fizer um top 5 filmes de terror, esse filme entra, cara. É um dos meus filmaço. filmes preferidos e um dos filmes que eu mais revi na minha vida. Pô, eu adoro o plot que ele tem. É, com certeza. Mas bom, ainda sobre Snuff, queria perguntar a opinião de vocês sobre isso que eu citei no início, que é o uso de alguma coisa Snuff num filme. Por exemplo, um filme de serial killer. Vou contar uma curiosidade aqui interessante. Casa de Cera, um grande clássico. Vocês lembram aquela cena emblemática que colam a boca da mulher? Aham. Você tá falando no filme clássico ou no remake? Não, no remake. Não, pera. Não, no clássico. No primeirão. No primeirão. Aquela cena que colam a boca da mulher foi com cola de verdade, cara. O diretor pediu que usasse uma cola de verdade, mas que fosse uma cola que não fosse tão forte, pra ela conseguir soltar depois com menos dor. Mas usou cola de verdade pra ser Deixa de ser autêntico. snuff, né? É, Que é uma snuff, uma né? tortura Verdade, é uma autêntica. tortura Sim, autêntica, é uma forma de fazer, né? Tem outros filmes também que, às vezes, de serial killer ou algo, eles dão alguma facada, algum corte, alguma pancada que é real, pra tentar fazer a expressão ser mais real. Tem esses casos também de snuff com animal, onde eles botam alguma cena de um animal morrendo, aí, por exemplo, botam uma cobra e um coelho. Hoje Aí em deixa a dia, cobra comer o é mais coelho. difícil, mas dizem que no começo do cinema, assim, sei lá, até os anos 80, isso era menos, tipo, não tinham... Até existiam órgãos que regularizavam os filmes e tudo mais, viam as medidas do que podia e não podia, mas, cara, já teve muito filme famoso que a galera fala que tem boato de ter tido morte, Cara, assim, feridas em geral, né, a pessoa realmente sair daquilo ali com a marca pro resto da vida. vou até dar um exemplo, que eu acho que é até num filme que tu tem ali, naquela pilha, o Django. Calma aí. O Django Livre é com Leonardo DiCaprio, não é? Ele tem lá, ele tá no filme também, não é? Ele é o senhorio de umas terras.
É sim. Ele se corta numa cena que ele se corta com a mão quebrando um copo de verdade. E ele passa o sangue na cara da atriz, que é a mulher do Django. Ele aperta o copo, né? A taça. É de verdade, ele se Sim. cortou mesmo. E aí ele improvisou no meio da cena, passando sangue de verdade na cara. Mas peraí, ele se cortou, ele quebrou por um acidente Foi e um aproveitou? acidente, Ele improvisou. Diferente, né, Isso não é um snuff, Não isso é. foi um improviso. É um caso. E aí foi filmado, Já rolou, aí na aproveita. pós-produção Ele aproveitou o o acidente. diretor aproveitou. Mas, pô, mesmo assim, vocês não não acham snuff. bizarro, não? Que ele se Porque cortou? tem muitos casos Cara, de até é, atores que se machucaram durante a filmagem. O próprio cara que fez a Missão Impossível, o Tom Cruise, já se machucou várias vezes durante a filmagem. No filme do Capitão América, na cena que o Steven Robbins tá pegando o helicóptero, segurando, ele também machucou as costas e o ombro, parece. Não, então, gente, mas peraí. Aí a gente tá falando de acidente de trabalho, né? Filme de ação, filme de luta, isso acontece o tempo Snuff todo. Estamos falando de coisa macabra, do sabe, diretor virar e falar, dá uma facada na perna dele e filma. Eu só queria comentar esse do Leonardo DiCaprio mesmo, que eu acho bizarro. Não, saquei. Mas só mais um adendo ainda sobre, o Souza falou que antigamente isso era mais comum e hoje não é. Só pra quem tá ouvindo entender, tem país que esse tipo de coisa não é crime. Então, geralmente, você vê essas produções em lugar mais esquisito. Tipo, Turquia, Isso aí. entendeu? Filme eslavo. Você vê esse tipo de bizarrice acontecer, porque igual a gente citou, né? O caso de canibalismo na Alemanha não ser crime, Sim. aqui é hediondo. Tem lugar que coisas que a gente considera crime é dane-se, né? Passa batido. Então o filme é lançado lá, passa batido porque lá não Só tem é lei. proibido nos E aí outros países. nos nossos países é proibido. E aí isso não chega pra gente. Ou, alguns casos, até é crime, só que o cara usa alguma produção independente, fundo de quintal, vai preso e o filme vai pro ar assim mesmo, e já era, né? E falando sobre isso aí que você disse, tem muito também diretor que usa pseudônimo pra poder lançar seus filmes. Tem um filme também que é bem bizarro, Mechanic der Engel. Isso, então, esse filme aí é o primeiro que eu vi que teve morte de animal de Então, novo. isso, é um filme, tem uma cena snuff, e pro diretor se proteger, ele usa o pseudônimo pra poder, tipo, ninguém sabe quem é o cara que lança os filmes. Acho que teve mais uns 2 filmes dele também, que é na mesma pegada, bizarrão, Aham. e o cara usa desse artifício, né? Mas e aí, a minha pergunta é mesmo, o que vocês acham sobre isso? Até que ponto o snuff pode ser utilizado num filme ou não pode? Se for uma coisa leve, tipo assim, nada que seja muito, tipo, sei lá, se você vai apertar a pessoa, sabe? Sei lá, apertar, só pra infligir uma pequena dor, pra ter uma Expressão mais uma genuína. expressão mais real, acho que ainda é válido. Mas fora disso aí, cara, já é bizarro, já não pode ser sei feito, lá, não. Eu acho que o cinema como um todo, ele é uma arte, entendeu? Então, eu sei que os caras querem passar realidade pra cena e tudo mais, mas, pô, chegar a infligir dor numa pessoa só por causa de uma cena, sei lá, eu não me sinto confortável Não com só isso, dor, Eu mas acho... incômodo, sabe? Não, eu sei sim. Dor, sei dor como que eu falo é é. uma coisa bem leve, só pra gerar uma expressão mesmo facial, normalmente, né? Sim, Bizarro. pra mim, não pode mexer no animal. Não, e animal também não concordo, Não pode. Isso aí babaquice. Uma cena de sexo real também, acho que se os atores não estão confortáveis, eu acho que o diretor não tem que forçar nada. Não, Tem mas muito aí tá no boato disso contrato, aí pô. também, né? Mas aí tá no contrato. Não, Se o ator se propôs, ele se já tiver tava... no contrato que a cena tem que ser real, e Não, assim... então o cara só assina... mas se isso não tiver especificado e o Em cima da diretor hora, falar né? na hora, não tem que fazer. A gente tem uma linha muito tênue, né, entre o que seria considerado arte mesmo e o que é só essa palhaçada de snuff. É porque, assim, na verdade, a minha opinião com isso também é um pouco controversa. Eu acho que tudo que tá no combinado, se você deixou, o problema é teu. Só que volta até aquela questão do canibalismo, né? Do Rottenberg, Sim. que assim, o cara deixou comer ele, deixou matar ele. Nem Só por isso que- é certo, né? Mas Por isso aí é é um certo. extremo. Mas, tipo assim, você vira e fala, eu concordo em, sei lá, que você me empurre e me jogue daqui de cima. Pô, tu pode quebrar uma costela, pode quebrar a bacia caindo. Pode quebrar a cabeça, Entendeu? vazar Mas o assim, sangue. você concordou. Até que E ponto... configura agressão isso aí, né? Claro, Entendeu? claro. E aí, até que ponto é válido esse tipo de coisa? Jackass é um filme snuff? Pois é, cara. Jackass é bizarro, né? De todos os aspectos. Pô, tem uma cena que eles jogam, acho que é o Banmageira, num buraco cheio de cobras, que o cara tem fobia de cobra. Eu falei, caralho, cara, que coisa doentia. Cara, tem uma cena do Jackass que nunca saiu da minha cabeça. Que é os caras jogando o maluco em cima de... Tipo água-viva. Só que é um lugar merda. na praia que tem uns Lembra? Aí bichos que fica é preso nas elétrico. pernas dele. Isso. E aí Eu joga lembro. o cara lá. Cara, que cena
bizarra. E quer dizer, é conteúdo, inclusive comédia, né? Sim, é Comédia. tratado como Comédia. É comédia. porque eles são dublês profissionais, todos eles. O não próprio são? Pânico Não na sabia TV disso, não. teve Eles são uma dois onda personagens. meio Jackass, que eles Pânico faziam na umas TV. coisas de tortura. O Bola, né, que dirigia essa Bolinha, linha. o Bola. Eu lembro Bolinha da sofria. Amy Whiskeyhouse lá, que ela corria e dava voadora de 2 pés nos Porra, outros. aquilo lá era engraçado demais. Vocês lembram da Ananzinha do Pânico? Que todo episódio ela aparecia sofrendo alguma coisa? Vocês lembram da Ananzinha? Lembro. Caraca. Era ela e o Bola. Quem mais se ferrava. Legal que a gente começou falando de Snuff Video e terminou E falando parou de no Pânico. Pânico na TV. Tem que Eu tenho até descontrair. até uma curiosidade legal sobre o Snuff Video, que eu fiz uma matéria sobre Manhunt, né? O primeiro jogo do Manhunt é sobre Snuff. É justamente um cara que faz filmes, Snuff, e ele pega o protagonista do jogo pra participar pra ser o protagonista de um dos filmes dele. E ele ganha pontos por quanto mais violenta for a morte que ele fizer durante a jogada dele. Aí muda o quadro pra ser tipo uma câmera de vídeo mostrar a audiência subindo, essas paradas. Pra pensar que isso tá num jogo. Tudo bem que é um jogo pesadíssimo, mas mesmo assim incomoda muito, né? E vale também dizer que o fake Snuff é um marketing do caralho, né? Sim. Porque quando você simplesmente diz assim, pô, fulano de tal usou uma parada real no filme, todo mundo quer saber o que que é. Todo É mundo isso aí. quer Vai dar um saber. ibope do Aí cacete é uma naquilo. caneta que Seja ele lá o que deixou for, lá um no jogo, canto. um filme. Pois é. É um negócio que alguém se furou ali. Tem muita fake news também, né? Ou coisas que não são verdade. Tipo o filme do Mágico de Oz, que reza a lenda que em uma cena aparece um cara da produção que ele se matou no bastidor, enforcado. E tem uma cena que aparece as crianças, sabe, passando e filma no fundo um corpo balançando, sabe, rápido. Isso tem um marketing... Caraca, que doideira, cara. Isso eu não Sim. sabia dessa história. não. Coloca no YouTube que você acha lá. Bom, e seguindo esse caminho louco também que a gente tomou, né, relembrando alguns programas, me faz também perguntar pra vocês outra parada bacana que, cara, o entretenimento de televisão de antigamente era muito bizarro, né? Tinha muito esse tipo de programa de enfia a pessoa cega com a mão dentro de uma caixa, Sim. entendeu? Joga besouro na pessoa, bota ela tinha na caixa pudor, de barata. E esse tipo de Pegadinha programa mais sumiu, bizarra, né? né? A gente já comentou sobre as pegadinhas bizarras no Não, nosso é, último Drops. Claro. Mas falando assim, esses programas mais coisas assim de botar as pessoas pra comer coisa bizarra, Cara, o Topa Tudo por Dinheiro. topa tudo por dinheiro. Tinha muito gore naquele programa. Eu lembro que eu tava vendo um episódio que as pessoas estavam de biquíni e tinha que sentar num bloco de gelo. E a última pessoa que levantasse ganhava dinheiro. Sabe, isso é... É um tipo de tortura, né? Isso é São tortura, programas que usam o sadismo de entretenimento. Eu E é tava vendo no, engraçado. eu tava vendo no YouTube um programa português, onde era um programa de cantar. E só que a pessoa tinha que cantar enquanto alguma coisa acontecia. E essa coisa sempre era algo bizarro. Eu vi uma que colocava uma mulher presa num lugar e ela ia cantando, e enquanto ela ia cantando, ia caindo barata nela, besouro. Eu vi outra que uma cobra ficava andando nela, rato. Eu falei, caraca, cara. E as pessoas lá batendo palma, curtindo. Esse tipo de programa assim bizarro é famoso no Japão. É o no que eu ia Japão, No tem comentar. Japão é. E também na programa Europa de tem alguns plateia locais. que é assim. Eu lembro, olha, isso que eu vou falar não é muito preciso. Eu esbarrei por um vídeo algum dia pela internet. E, tipo, tem um programa de auditório, tipo Passa ou Repassa, que vai 2 colégios e tem o quadro da torta na cara. E uma dessas brincadeiras desse programa entre os 2 colégios era de cortar o cabelo. Era tipo torta na cara, mas tipo, passava máquina no cabelo e as meninas choravam e doideira, né, ficava cara? careca e o cara passava máquina na cabeça. Você Caramba, vê como as cara, diferenças olha isso. culturais tornam isso um absurdo aqui, eu mas tenho lá é muita um memória programa de TV. Eu tenho muita memória de programa assim, cara. E isso era um Sim, programa eu também. infantil. Eu lembro que há pouco tempo, né, nos eventos aí de games aí que aconteceu, os irmãos Pilogo estavam levando a máquina e desafiando o pessoal a raspar a cabeça. Eles Doideira, faziam né? lá um corte lá com coisa e Eles pronto. começaram a pegar muito dessa fórmula de Jackass também, né? Sim. Cara, mas isso volta a tocar naquele assunto do concordado. Porque assim, vai cortar teu cabelo, você concordou. É bizarro ainda, mas concordou. É. Mas esse tipo de programa de televisão que assim, bota uma venda nela e você tem que enfiar a mão na caixa. Tipo, enfiar a mão na caixa. Pode ter qualquer coisa na caixa. Então você vai ser pego com algo que, entre aspas, você não concordou. Você concordou em enfiar a mão na caixa, Você não sabe o beleza. que tem ali, né? Mas, pô, o cara bota um sapo, bota uma cobra, bota uma aranha, tarântula. Então, tipo assim, Aí tu é alérgico a alguma coisa, vai lá, sei lá, acredito que eles devem fazer no mínimo. alguma coisa, né? Mas
esse entretenimento sumiu, né? E Será que foi lei? provavelmente eles colocam sim, cara, o Ou politicamente bom correto. senso. Eu penso nisso, acabou. que é a linha do politicamente correto. É a linha do politicamente correto. Você não vai botar uma pessoa em perigo, mesmo que ele seja mínimo. Mas é controlado, né? É controlado. Provavelmente nenhum dos animais peçonhentos que estão ali são venenosos ou são perigosos. Mesmo que morder não vai causar problema. No máximo uma Desconforto, alergia. né? Mas sempre tem um risco, né? Porque sempre um tem, animal é sempre tem. imprevisível. Sempre tem, cara. Mas Vocês são bizarro. contra esse Tem tipo muito de programa? vídeo na internet, assim, sabe? Que leva um urso domado no programa e chega lá, o urso agride as pessoas. isso é perigoso, porque no caso de um urso, o urso ainda é um animal selvagem, mesmo Qualquer de cativeiro. movimento dele É. já pode Mesmo machucar que uma maior, pessoa. é sempre um risco, né? Exato. Controlado, mesmo que controlado. Vocês são contra esse tipo de programa? Olha, eu não sou contra, mas também não é pra mim, sabe? Não assisto. mesmo, cara? Não, Cara, já eu vi sinto- antigamente, quando era Eu não moleque, sou contra, mas se eu sou produtor, eu evitaria, porque vai que uma vítima processa a gente. dá muita margem, né? Eu Mas sinto esse uma tudo certa também tem saudade contrato, desses cara. programas que faziam essas coisas mais brandas, tipo botar a mão numa caixa que tem umas tarântulas. A gente sabe que tarântula não é um aracnídeo perigoso. Mas, tipo assim, as pessoas, a maioria não sabe. Mas é um medo, né? É questão do brincar medo. com Uma medo. serpente, uma cobra d'água normal, sem veneno nenhum, sabe? Tá lá, a pessoa entra em pânico. Pô, aqueles programas de comida, né? Botava a pessoa pra No comer o olho limite. do animal, tinha um Sim. no limite. Tem um pessoal que eu vejo eu não lembro o nome. Tem um canal do YouTube, Smooth, eu acho. Smooth. Acho que é isso. Que eles são um canal desses de comédia, fazem várias pegadinhas. E tem um dos quadros deles que é experimentando comidas esquisitas, com molhos esquisitos, molhos estranhos, essas coisas. Aí às vezes tem uns molhos que tem uns gosto podre, é muito pimentado. Ou tipo, um negócio parece que é salgado, ele tem toda cara de salgado. Mas quando tu morde, ele é doce igual chocolate, ou muito, muito doce, tipo xarope de glicose, sabe? E aí eu acho engraçado, entendeu? Cara, eu acho um entretenimento... Inclusive, eu vou pesquisar por que esse tipo de entretenimento sumiu. Eu não acredito que tenham criado lei pra privar esse tipo de coisa, não. Acho também que não, acho que foi mesmo... Uma consciência social? Ah, cara, acho acho que sempre foi foi uma top de evolução. audiência, cara. Mas eu acho que foi algo que deixou de ter tanta audiência Cara, assim. eu acho que não. Eu acho que realmente, porque nunca teriam acabado com a banheira do Gugu se não fosse legal. A banheira do Gugu, realmente. Outro clássico também era o programa do Gilberto Barros. Água na Carol! Tá Sonho do maluco? Souza era participar da banheira do Gugu. Tá louco. Ai, cara, muito bom relembrar esses tempos. Eu sinto saudade, cara, E aí, desses tipo assim, você entretenimentos vê mais pelos exóticos. próprios desenhos, que os desenhos mudaram completamente, que vieram junto dessa nova leva de politicamente correto. Mostrando mais um negócio mais comum, mais cotidiano, mais centrado, mais calmo, mais tranquilo. É, bom, fica aí essa reflexão. E você que tá assistindo a gente, o que vocês acham? Foi uma evolução? Foi uma consciência coletiva, bom senso? É o politicamente correto tomando o controle? Foi leis? Qual a sua opinião sobre o assunto? Deixa aí nos comentários, vamos interagir um pouco. Bem, galera, esse foi mais um programa da Cúpula do Medo Podcast. Obrigado você que ouviu até aqui, espero que tenham se divertido. Gostou desse formato? Comenta aqui embaixo que a gente ainda tem muita coisa pra falar sobre Deep Web, sobre filmes. Comenta aí embaixo. É isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Curte, compartilha, entendeu? Também nos segue no Instagram, @Cúpula do Medo. A gente tá sempre postando muita coisa lá. E reforçando, né? Estamos disponíveis nas principais plataformas de áudio. Spotify, Deezer, YouTube e por aí vai. E não se esqueçam também de ficar ligado no nosso site. A gente tá sempre postando matéria, notícias. Inclusive, essa semana eu postei sobre um instrumento de tortura italiano. Quer saber qual é? Acesse lá www.cupuladomedo.com. E por hoje é só. Tchau, pessoal. Valeu. Um abraço.